Continuando nessa linha, Armínio, quanto que um presidente de Banco Central tem que gostar de política e trabalhar na política para exercer o cargo dele? Não muito. O Banco Central tem uma missão a cumprir, a missão determinada por essa lei, que é nova, né, da autonomia do Banco Central. O governo escolhe a meta e delega ao Banco Central a tarefa de atingir essa meta, e esse me parece ser, enfim, um espaço não político. A ideia da independência do Banco Central justamente nasceu para tirar do dia a dia da política a tentação de afrouxar só um pouquinho, basicamente. Essa é a história de vários países. Acho que o Brasil amadureceu nessa área e, portanto, não há necessidade de ter alguém que tenha assim grandes experiências políticas. É claro que o trabalho do Banco Central engloba várias dimensões: o mercado de crédito, a segurança do sistema. Então, o Banco Central tem que ser capaz de trabalhar esses temas politicamente quando necessário, porque existem frequentes propostas de mudança, reformas, aperfeiçoamentos, mas não é bem assim uma questão política, não, William. É isso? Armínio, boa noite, que bom ter você aqui conosco hoje. O perfil de Galípolo é exatamente um perfil de articulação política. Foi a política que o levou ao Banco Central, né? Ele não tem um histórico como a maioria de vocês que ocupou essa cadeira, especialmente do Plano Real para cá, de experiência com gestão de finanças, uma experiência mais de tesouraria, vamos dizer assim, no mercado financeiro. E ele, durante o tempo que ele participou da campanha e depois no Ministério da Fazenda, ele se destacou por essa articulação política, pela criação de pontes diretas, de diálogo direto com presidentes da Câmara, do Senado, as lideranças políticas em geral e com o próprio presidente Lula. Esse diálogo direto dele com o presidente Lula chegou a gerar, inclusive, desconforto entre Haddad, Roberto Campos Neto, que era como se o Galípolo passasse por eles, né, para ter acesso direto ao presidente. Isso é considerado por alguns analistas como um ativo do próprio Galípolo. Como é que você enxerga? Isso é um perfil novo? É um perfil que pode não comprometer a institucionalidade do Banco Central? Olha, só vamos ter certeza disso na prática. Há um aspecto, a meu ver, importante que pode se beneficiar da confiança que o presidente Lula, o ministro Haddad depositam nele, que é, a meu ver, a crucial importância de se reforçar, de se, na verdade, amarrar direito o tema fiscal. O Brasil hoje tem um tripé que está meio perneta, né? O tripé de metas para a inflação, câmbio flutuante e responsabilidade fiscal hoje está carente desse último item. Então, ele pode dar um depoimento que espero seja dado e seja entendido e aceito às autoridades. Agora, independente disso, o presidente do Banco Central, aliás, cada diretor do Banco Central hoje em dia também atua em caráter pessoal, com a obrigação de cumprir a lei, e a lei diz que o principal objetivo do Banco Central é manter a inflação na meta. E isso é muito bom para um país que tem a nossa história de inflação, de confusão. Isso nunca trouxe prosperidade alguma. A ideia de inflacionar mais um pouquinho não faz o menor sentido. Então, assim, eu acho que não dá para dizer que essa proximidade, que essa confiança que ele tem seja um problema. Eu acho que ela pode até ser usada, vamos dizer, para bem do país, para bem da sociedade brasileira que não aguenta a inflação. Acho que esse é o ponto mais básico. Mas tudo isso a gente só vai saber quando ele, enfim, lá estiver. É muito bom que ele tenha passado já essa temporada como diretor. Isso é
é bastante comum, aconteceu comigo. Aconteceu hoje, por exemplo, acontece hoje nos Estados Unidos, onde, aliás, o atual presidente do Fed é um advogado que passou um período na diretoria do Fed e vem fazendo o trabalho dele, quer dizer, não é necessário que se tenha assim, um super especialista técnico. O Banco Central tem quadros técnicos assim, extraordinários. Então, acho que dá. Hoje eu não tiro daí nenhuma consequência negativa. Acho que nós temos que esperar, dar uma chance a ele de desenvolver o seu trabalho e aí avaliar. Armínio, essa questão do tino político, vamos dizer assim, ou da aptidão política do Galípolo, ela vem sendo apontada por parte, pelo menos, da análise do mercado como algo negativo. Eu tenho a impressão que pode ser visto, e isso é uma possibilidade, como algo positivo, porque se você tem diante de si um presidente Lula que sabidamente tem divergências em relação ao pensamento econômico do Banco Central e também do Galípolo, né? Eles não pensam igual. E isso, uma aptidão política pode ser um ativo para, de repente, ou convencer, ou conversar, ou dialogar com o presidente da República sobre as decisões também do Banco Central e evitar que se repita o que aconteceu com o Roberto Campos Neto em relação às decisões do banco e as críticas que ele sofreu por parte do petismo e do próprio Lula. Eu acho que sim. É claro, há uma presunção natural também de que ele, tendo sido escolhido, talvez tenha um viés mais, eu diria, frouxo. Mas isso, eu acho que essa situação ela tem que obedecer a algumas restrições importantes, limites importantes. Quais são? Primeiro, a própria lei. Nós sabemos que leis, às vezes, não são cumpridas. As duas grandes leis recentes na área fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Teto de Gastos, não foram cumpridos. Tá? Então, isso é uma real possibilidade. Mas existem duas outras restrições que vão limitar o espaço de manobra do Galípolo. Uma é o próprio mercado. Se o mercado achar... E aí o mercado não é só a Faria Lima, não, gente. São as empresas em geral do Brasil. O Banco Central recentemente divulgou uma pesquisa de expectativas de inflação com empresas. Foi sensacional. Sensacional. Então, assim, nós estamos falando aqui o mercado como um todo mundo que atua na economia. E assim, se a confiança que o Banco Central deveria comandar for abalada por, vamos dizer, uma política monetária exótica, primeiro, os prêmios de risco no mercado vão subir, a aversão ao risco vai ser acionada, isso vai ter implicações as mais variadas, mas dentre elas recessivas e inflacionárias. E depois, por último, eu diria o seguinte: se houver uma insistência numa política, vamos dizer, inflacionista, o resultado político, na minha leitura, vai ser catastrófico também. Se a inflação subir, nós estamos aqui há 2 anos de eleição presidencial. Se o Banco Central entra e faz uma política irresponsável, além dessas outras consequências bastante preocupantes que eu acabo de listar, eu acho que vai ter uma política também, porque a gente sabe que a esmagadora maioria da população entende que a inflação afeta aos mais pobres, isso pesa no bolso de todo mundo e, sobretudo, dos mais pobres, e certamente não vai ser uma boa ferramenta política, vai ser o oposto. Tá? Então, assim, eu estou entrando nesse período agora, interessantíssimo, como sempre, esperançoso de que o sistema vá funcionar e esperançoso, mas não muito, de que esses temas mais profundos da área fiscal possam ser resolvidos abordando as questões mais importantes que hoje estão basicamente fora de qualquer discussão. Armínio, esse é o ponto, Armínio. Você está voltando pela segunda vez a ele. Na sua resposta anterior, você se referiu à questão fiscal como perneta.
Falta um pilar de sustentação. E você mencionou como falta de pilar, você chamou de perneta, exatamente a questão fiscal, que você agora menciona como não está estando sendo discutida corretamente. Agora, principalmente no seu campo dos economistas, um bocado de como que os seus colegas agem vem das ideias que eles têm, que desenvolveram, seja na atividade profissional ou acadêmica. Por exemplo, uma interpretação sobre a política fiscal tem enorme margem, até de simplesmente dizer que isto não é um problema, isso é muito em voga no atual governo. No que Gabriel Galípolo acredita, no que você até agora foi capaz de avaliar? Eu não sei, sinceramente eu não sei. Ele tem assim origens, eu diria mais do lado, vamos dizer, flexível nessa área. Escritos dele, talvez o espaço onde ele, vamos dizer, transitou, e isso é algo que nós vamos ter que ver. Essa é assim o lado possivelmente negativo desse processo todo da escolha, com um certo grau de política envolvida. O lado negativo é esse. Agora, eu vivi isso e acompanho bancos centrais há muitos anos, há décadas. As pessoas sentam lá na cadeira e param para pensar e começam a sentir medo de fazer uma grande bobagem, e eu acho que o sistema é desenhado exatamente para isso, sabe? Eu tenho um exemplo lindo, 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 aconteceu com o Mandela e a sua equipe. Mandela chegou, tinha ali uma turma de gente que lutou, foi uma luta armada, inclusive. Então, eles chegaram lá na África do Sul. Se eu vi depoimento de primeira mão, eu fiquei muito amigo no período do Banco Central, da pessoa que assumiu o Banco Central na África do Sul naquele momento. A pergunta que eles se fizeram foi: o que é a melhor coisa que nós podemos fazer para o povo da África do Sul? Eles ali pararam e falaram assim: bom, vamos começar evitando uma grande crise. Eles aí pediram ao presidente do Banco Central, que era do regime anterior, vamos dizer assim, que ficasse por um ano. E aí o nomeado ali já se sabia quem seria, um economista que trabalhava na área, era um economista de sindicato. Ele foi para o Banco Central, passou um ano vendo como é que as coisas aconteciam, como é que a coisa era feita, e eu acho que o Galípolo fez a mesma coisa. Tá? Então, ele vai ter todas as chances de acertar. Agora, a vida dele vai ser muito difícil com a atual política fiscal, apesar de todo o esforço do ministro Haddad, que pelo menos mudou a coisa de direção. O Brasil precisa não só de fazer um ajuste fiscal para equilibrar a macroeconomia, permitir que os juros caiam, e aqui vale o lembrete, que enquanto o teto do gasto vigorou, os juros caiu muito. Tá? Foi o juro mais baixo que nós tivemos em muito tempo, fora a recessão na crise, que permitiu um corte de juros maior na pandemia, absolutamente bem conduzida pelo Banco Central. Então, voltando aqui a esse espaço, quer dizer, a experiência de inúmeros países sugere que o Banco Central vai agir deveria agir de maneira responsável. Tem mais um item que eu não mencionei, mas poderia ter mencionado, é que cada diretor do Banco Central responde individualmente, e seu voto é um voto individual que deve ser justificado, o que também coloca mais pressão, mesmo num cenário que é o atual, onde o presidente Lula vai nomear mais diretores do Banco Central. Enfim, então, assim, eu acho que a gente agora tem que ter um pouquinho de paciência, esperar para ver o que eles vão fazer. As experiências nossas com uma política monetária voluntarista, não embasada por uma política fiscal, foram péssimas. O exemplo recente e dramático foi na presidência da Dilma Rousseff. Foi um período onde essas experiências deram errado. Além disso, eu acho que é importante mencionar também, teve um problema com o preço das commodities, mas isso num país grande, com economia mais fechada como a nossa, isso não é uma força de primeira grandeza.
Então, ela conseguiu ali assim, criar uma recessão extraordinária, foi uma queda de quase 10% no PIB per capita em 3 anos, uma enorme recessão, e eu acho que a gente devia ter isso em mente, e eu acho que as pessoas que estão no Banco Central têm isso em mente.